Fala galera, beleza? Na aula de hoje veremos porcentagem. Antes, porém, queria deixar alguns recados para vocês. Primeiro, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par das nossas novidades. Valeu? Segunda coisa que eu quero falar, pessoal. A abordagem da aula de hoje é a abordagem mais básica da porcentagem. A gente está em matemática zero, onde a gente vai ver os assuntos mais básicos. Quando a gente tiver em matemática, a gente vai ter uma outra aula de porcentagem, onde aí sim a gente vai ver os assuntos mais complexos, como montante, juros compostos, problemas financeiros de vestibular. A aula de hoje é mais voltada para concursos públicos, para a abordagem mais simples de matemática e também a visão matemática dentro da química e na física. Valeu? Vamos então começar com a definição. A porcentagem ou percentagem, o símbolo é esse, vai representar a quantidade de partes em um conjunto de 100. Você já deve ter ouvido falar algumas porcentagens no seu dia a dia, né? Por exemplo, eu comi 50% de uma pizza. Se você comeu 50% de uma pizza, você comeu metade da pizza. Vamos ver outros exemplos aqui. 10%. 10% significa que a gente tem 10 partes em 100. Por exemplo, eu comi 10% do chocolate. Isso significa, pessoal, que se o meu chocolate fosse dividido em 100 partes iguais, eu teria comido 10 dessas partes, que representa 10%. 10% significa 10 a cada 100. 50% representa 50 partes em 100, ou seja, a metade. Das 100 possíveis, a gente pegou 50, a metade do total. 100%, pessoal, vai representar 100 partes em 100, ou seja, a totalidade, o todo. Vamos ver agora, gente, a forma fracionária. A porcentagem ela pode ser escrita na forma de uma fração. Por exemplo, 10% pode ser escrito na forma de 10 sobre 100. E está aqui representa 10%. 35% pode ser escrito na forma de 35 sobre 100. 50% na forma de 50 sobre 100. 100% na forma de 100 sobre 100. E assim por diante. Vamos ver agora a forma decimal. A porcentagem também, gente, pode ser escrita na forma decimal. Óbvio, né? Por quê? Porque a gente já viu, quando a gente estudou fração, que a fração podia ser escrita na forma decimal. Lembra? Se você não lembra, reveja a aula de fração. Então, como a fração pode ser escrita na forma decimal e a porcentagem pode ser escrita na forma de fração, lógico que a porcentagem também pode ser escrita na forma decimal. Vamos ver? 10 sobre 100. A gente já viu que é 10%. Se você fizer a continha, de qualquer forma, você pode simplificar, isso equivale a 1 sobre 10. Beleza? Se você fizer a continha de divisão, que a gente já aprendeu a fazer nas nossas aulas de divisão, 1 por 10 vai dar 0,1. Mas detalhe, você nem precisa fazer aquela continha para chegar nesse resultado. 1 dividido por 10 é só a gente puxar uma vírgula para trás. Então vai ficar 0,1, né, que equivale a 10%. Ou seja, 10% na forma decimal equivale a 0,1. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver fazendo as nossas contas. 35% na forma decimal é só a gente puxar a vírgula duas casas, né? Então puxa duas casas, vai dar 0,35, que equivale a 35%. E 50%, se você simplificar, isso vai dar meio. Se você fizer a continha de 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Ou se você não quiser fazer essa continha, também é que é fácil, né? Você pode cortar um 0, corta 0. 5 dividido por 10 é só você puxar uma vírgula, vai ficar 0,5 também. E isso equivale a 50%. Então está aqui uma forma da gente representar a fração também na forma decimal nesses 3 casos. Ou melhor, nesses 4 casos. Eu esquecendo desse. 100 sobre 100, a gente já viu que qualquer número que é igual em cima e embaixo, uma fração, equivale a 1. Então 100 sobre 100 equivale a 1, que equivale a 100%. Tudo bem? Isso até é natural, né, gente? Se você comeu um chocolate inteiro, você comeu 100% do chocolate.
Vamos ver agora algumas operações. Na matemática, aliás, você já deve estar cansado disso, que isso é muito falado. Na matemática, o prefixo de pode ser substituído por uma multiplicação. Por exemplo, 20% de 34. O que você vai fazer? Você pode colocar 20 sobre 100. A gente já viu que 20% equivale a 20 sobre 100. D na matemática a gente acabou de ver que vale uma multiplicação e copia 34. Então 20 sobre 100 vezes 34. Se você fizer a continha, vai dar 6,8. É lógico que dá para simplificar um monte de coisas aqui, né? O zero corta com zero. Então, eu não vou fazer para não ficar mais complicado do que já é. Tudo bem? Então, ó, 0,5% de 90. Como que a gente vai fazer? 0,5% é a mesma coisa que 0,5 sobre 100 vezes 90. Se você simplificar isso, vai dar 5 sobre 10 vezes 90, que vai dar 0,45. Tudo bem? Só fazer a continha. Continuando, pessoal. Vamos ver agora um exemplo prático através de um problema bem simples. De uma prova de 65 questões, um aluno acertou 17. Ou seja, a prova tinha 65, o cara acertou 17. Qual a porcentagem de acertos nessa prova? Vamos ver. É só você pegar o 17, que é a parte que ele acertou, sobre o total, que é 65. Dividindo esse número por esse, a gente vai ter aproximadamente 0,26. Tá vendo que você tem um igual com um tiozinho aqui em cima? Quando você tem um igual com tio, esse símbolo na matemática representa que o valor está aproximado. Então 17 sobre 65 vai dar aproximadamente 0,26. Opa! 0,26 é a mesma coisa que 26%. Você lembra que a gente viu que a fração, que a porcentagem tem uma interpretação também decimal, né? Então 0,26 é a mesma coisa que 26%, né? Se você pegar 26 sobre 100, vai dar 0,26. Beleza? Então, aproximadamente 26%.